mais rápido do Brasil na categoria infantil, tá? Como a gente não tem aqui aquele aparato necessário para continuar o treinamento, a gente não tem clube de atletismo aqui para estar Performance, né? elevando ele no ranking da CEBAT. Então, ele recebeu um convite, isso na troca de voo em São Paulo, já para vir para cá, para o Amazonas, na competição que aconteceu no Rio de Janeiro. Ele recebeu o convite para fazer parte do clube da Escola Elisabessa. E aí ele veio conversar comigo, conversar com a gestora. Pô, professor, eu não queria ir. Eu disse, olha, é tua chance, é tua oportunidade de tu treinar com os cubanos lá na Vila Olímpica. Eu sempre falei pra ti, que é te levar até onde eu sei. De lá, pintou oportunidade, manda. Tá? Então, hoje ele tá na Vila Olímpica, tá treinando lá, o treinador cubano lá, o Reina é o treinador dele. Aprendeu muito, já conseguiu consertar coisas que aqui, com o nosso restrito espaço, a gente não conseguia, né? Por exemplo, uma das coisas que era a postura, eu não consegui consertar ele aqui. Mas lá em Manaus ele já está consertando, está com um bom tempo. É um forte candidato para levar a medalha de 100 e 200 metros nesse GES Fase Manaus que vai acontecer em julho, né? Então, é um orgulho para nós, até mesmo itapiranguense, pelo feito que nós conseguimos fazer, né? Assim também como nós temos a atleta lá da Enseada, que é a Brena, né? Ela praticamente já entrou na história itapiranguense como a primeira mulher no atletismo a estar representando o estado do Amazonas, já foi para Balneário Camboriú, já foi para Sergipe, e esse ano ela é cotada para representar o estado em Ribeirão Preto, São Paulo, né? Então, assim, temos o Ada na Enseada também, o disco, né? Eu acredito que vocês viram, o vídeo dele tá circulando, o movimento praticamente perfeito ali com o lançamento do disco, usando o giro, que é um treino, é uma técnica, na verdade, assim, muito difícil de você fazer e você tem que ter coragem mesmo, né? Para você fazer aquele giro completo e lançar o seu disco, né? No passado ele foi campeão amazonense também, foi representar o estado do Amazonas no estado do Rio de Janeiro, no GEBS, que é a maior competição escolar do Brasil. Então, para nós é muito gratificante a gente estar colocando esses meninos para estarem competindo, representando principalmente a nossa cidade, né? E a gente está mostrando que Itapiranga não tem uma mini vila olímpica, mas treinando no barro, treinando na grama, a gente consegue elevar Na raça, né? atletas, na raça mesmo, elevar atletas ao mais alto nível no Brasil. A gente tava, acho que, um mês mais ou menos, né, que a gente tava conversando com o Júnior Silva aqui, que é do Jiu-Jitsu. Ele sempre colocou que eu acho que o esporte, ele literalmente no Brasil todo ele é desvalorizado. Acho que, né, Ele é desvalorizado. a gente vê essa questão dos meninos aí, né, que principalmente Itapiranga, que tem 10 mil habitantes, vamos colocar, né, Sim, sim. para ter Fechar a conta em 10.000. para ter essas, praticamente que eu conferi, são 4 revelações aqui, né, uma tá aí, a menina aqui, o Uhum. lá da Enseada, então, e o menino da Terra Nova, né, Sim, 3 e 4, 4. 4, né, são 4 praticamente, então existe uma estatística que eu gosto muito de estatística e número, e para cada um Neymar que nasce é 50 milhões, e para cada um atleta que nasce é para cada 100 milhões. Então aqui em Itapiranga Está no lucro. É, tá em 4 milhões mesmo e não 100. tendo o aparato Sério? necessário, né? Porque, assim, a gente diz que o atletismo é a base para todos os outros O esportes. esporte, E é algo que eles fazem, que é correr, é saltar, apedrejar a mangueira dos outros. Então a gente só faz pegar o que eles sabem e a gente aprimora, né? A Tem gente faz o aprimoramento. E aí assim a gente consegue grandes resultados. o Kobe, né? O Kobe Bryant, que é aquele jogador de basquete, agora que eu tô pegando um pouco nessa coisa de história, que eu me aprofundo um pouco. E ele pegou muita coisa do atletismo. Ele e o Haaland também, que é o Sim, jogador de futebol. E a corrida dele com o Haaland, ele corre todo desengolçado, mas é porque que ele era corredor de 400 metros, né? sim. Aí ele tirou essa parte de sprint, né, dos Uhum, 100 metros, e foi aprimorando pro futebol. E o Kobe, a mesma coisa, só que do Kobe Basquete. é do basquete. sim.
Então, essa parte que a gente coloca, né, mano, assim, é muito interessante, a base realmente também é o atletismo, é o esporte, né? É. Então, E assim, é, e é para que, se você for pegar, já que você falou da parte de estatística, se você for pegar os dados, o que mais dá medalha para Itapiranga, que eleva Itapiranga no quadro geral de medalhas, é o atletismo, né? Porque, por exemplo, só no campo são 20 provas e na pista são 18 provas, entendeu? Então, nós temos esse material humano aqui. E nós não temos escola, é tempo para treinar, entendeu? A gente faz ali a nossa filtragem, a gente faz ali, tenta incentivá-los, a gente passa a técnica, entendeu? Só que assim, para você chegar à perfeição, você tem que treinar. Treinar, 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 para poder você conseguir chegar à perfeição, né? E só que também a gente não tem que esquecer que eles são crianças, são adolescentes, eles têm a vida deles, né? Eu tinha uma briga muito feia com o Leandro, porque ele é jogador de futsal também. E quando ele ganhou lá em Manaus, então as recomendações da Federação Amazonense já vieram para tomar cuidado, porque ele já era representante do estado. Ai, para trocar assim ele em cima da hora ia ser difícil. Muitas recomendações. Então a minha briga com ele era porque ele não deixava o futsal. Leandro, se te machucarem, não recupera, não recupera, rapaz. Aí uma vez eu ia passando, ele estava na quadra de vôlei ali de areia, né? Vôlei de praia. Ali o futevôlei que acontece, aquela quadra lá. Quando ele me viu, ele ficou todo sem jeito. Ele tentou se esconder, mas não deu. Eu peguei e passei. Fiz vista grossa, passei. pensei que ia dar de uma xoxada de Não, leve. aí eu peguei e passei, né? Eu disse assim, eu não brigo, eu deixo de falar, eu dou gelo, entendeu? Depois eles ficam agoniados. E ele se machucou, ele foi saltar para fazer o bloqueio, né? E o garoto saltou junto, só que o joelho foi bem na lateral do corpo dele, na parte da costela, e machucou ele. E ele não queria me contar. Quando a gente foi fazer o coordenativo de corrida no outro dia, eu não perguntei nada, nada, nada dele. Aí, o que ele estava fazendo na noite anterior e tudo mais, não perguntei. Fui, apliquei o treinamento com ele. Só que teve um dado momento que ele não aguentou. Aí disse assim, professora, eu não estou aguentando, eu vou falar a verdade logo, eu me machuquei, eu bati aqui minha lateral, eu não consigo fazer o coordenativo. Quando ele levantou a camisa, aquele negócio estava negro, né? Eu disse, o que foi que eu falei pra ti? Então eu fui e dei uma crise de consciência nele, entendeu? Eu disse assim, porque eles são crianças, né? A mesma coisa, por exemplo, a gente começou a fazer um trabalho com os meninos aí que foram a sensação, que estão sendo a sensação, né, do momento, o time de futsal lá da escola. A gente sempre conversava com eles antes do jogo e a gente falava, eles são crianças, eles não são jogador Aproveita. profissional, eles estão suscetíveis a erros, entendeu? Mas, se dentro da quadra vocês verem que há oportunidade de vocês empatarem o jogo, vocês virarem o jogo, vocês vencerem o jogo, por que não fazer isso? Entendeu? Mas assim, nunca a gente chegar com eles falando Cobrar, né? palavrão, você tem a obrigação de ganhar, o time tem que ser campeão, chegar lá na quadra, ficar chamando palavrão para eles, jamais. Entendeu? A gente deixava eles muito bem à vontade. Inclusive, eu quero agradecer aqui também a equipe de psicólogas do CREAS, né, que nos acompanhou o trajeto todinho. E no último jogo, eles ainda até curtiram com elas, né? Ah, as psicólogas, elas estavam, não, vocês tinham que se acalmar. E teve um que disse assim, ah, a senhora pede que a gente se acalme na hora do jogo, a senhora fica mais nervosa que a gente. Coronel. Aí fez a psicologia reversa com elas, né? Aí eles se abriam na gargalhada, assim, todo o tempo na brincadeira, nenhuma pressão, entendeu? Porque eles têm que sentir que eles são crianças. Não adianta a gente querer colocar eles a nível altíssimo, entendeu? Porque não vai dar certo, entendeu? É. A gente tem que ir preparando eles aos poucos, entendeu? Para que lá na frente ele possa entender o que é a vitória, o que é a derrota. Tanto é que é questão de mídia, os meninos do podcast Tapiranga queriam fazer uma mídia com ele, né? Aí eles mandaram lá no grupo o print ainda da conversa com o Paulo Ricardo.
Aí eu não vou fazer não, a professora Manuela disse que não é para dar entrevista para ninguém mais. Aí eu disse, menino, para que tu fala isso? Não foi isso que a gente conversou. Aí me passa o número dele. Aí lá eu peguei, entrei em contato com o Paulo, expliquei toda a situação. Não adianta a gente colocar muita mídia em cima deles, a gente tem que São deixar eles à crianças. vontade, É. entendeu? E aí o resultado deu, né? Um resultado muito positivo para nós, foi muito gratificante. Eles serem coroados, né, com a medalha de ouro dentro do Dom Jorge. Era o sonho deles. Até na noite anterior, furaram meu bolso comendo pizza, né? E aí é, eles pediram para mim, professora, a gente quer jogar no Dom Jorge. Só que eu disse assim, não é comigo, é com a coordenação. Você já vê a tabela, dificilmente, a não ser que seja um órgão maior que vá, né? Porque na semifinal foi complicado para nós lá no João Serrão, para a gente entrar. Inclusive, eu agradeço a parceria do Gerberson, dos guardas, da Polícia Militar, que fez o cordão para que a gente pudesse adentrar no ginásio João Serrão, porque nós não conseguíamos. Era muita gente, Ficou né? pequeno, né? E aí, quando foi no outro dia, o conselheiro tutelar procurou a gente, Polícia Militar, a gente foi junto com a coordenação, conversar com a coordenação de São Sebastião para que a gente pudesse fazer a troca da final para o Dom Jorge. E hoje a gente comenta muito porque eles conseguiram, o que eu lembro da história, o Dom Jorge nunca fechou o portão, né? E numa competição. E eles conseguiram fazer com que o Dom Jorge fechasse os portões uma hora antes da competição, né? E a grande quantidade de gente que ficou sem assistir o jogo, né? Tiveram que correr para lives para estar assistindo a final do futsal infantil aqui no nosso município. Foi assim, um destaque, né? Acho que tinha 10 anos que eu não... Desde a da vez, né, que eu participei, a gente foi acho que com um time mais algumas pessoas de atletismo, né? A gente tinha prestigiado um evento como esse, né? Assim, tanto nos resultados, né? Que eu fui verificar o resultado de medalha, quadro de medalhas, e Itapiranga ficou em segundo, Ficou em segundo com no quadro de 33. 33 medalhas. Então, assim, em questão de número, né? A gente já melhorou bastante, né? Ano passado, eu estava ontem até conversando com a prefeita, nós estávamos numa reunião com eles lá na casa dela, né? Ela chamou eles para conversar e na minha fala, no meu discurso, eu disse que ano passado o nosso resultado ele foi muito ruim em São Sebastião, muito ruim mesmo. Nós conseguimos, se eu não me engano, somente 8 medalhas de ouro, né? Esse ano a gente ressurge novamente das cinzas com 13 medalhas. Então, para nós foi muito gratificante, até porque também a gente achava que o rendimento ia ser baixo, né? Só que é aquela coisa, a gente trabalhar na mente do garoto. Se a gente sabe o potencial dele, que ele vai conseguir, a gente chega lá, acalma ele, entendeu? Relembra de todo o treinamento, de tudo que ele sabe fazer e coloca ele para brincar lá, sem nenhuma responsabilidade. A gente tinha conversado no podcast anterior com o Marcos, e a galera ela veio tanto, por exemplo, foi 7, são 7 municípios que participou. 7 municípios. A galera veio com sangue no olho, pô. A gente saía aí os caras, tipo, o que eu quero dizer. Todos vieram preparados, então esse Itapiranga tirou essa. Pô, porque, dou um exemplo. A gente saiu aqui, o moleque, não, a gente vai ganhar, nem que a gente quebre a perna e tal. Eu comecei a rir, porque é moleque, pô, é criança, tá entendendo? Então, nem que a gente quebra a perna, a gente tem que correr e tal. Eu falei, cara, os moleques estão com sangue no olho mesmo. A competitividade, né? O Neto, que já participou de GES, ele sabe o nível e o nosso polo, ele é um dos mais disputados que tem. Entendeu? O nível é muito altíssimo, entendeu? Eu ria muito que o moleque passava na frente da loja que a gente ficava lá. Tipo, São Sebastião, Urucará. Silves, que ficou lá na Cidade Baixa. Aí eu ria muito. Falei, cara, o molecada tá com sangue no olho. Então, E foram ótimos jogos realizados no Dom Jorge, sem falar, assim, mencionando já, né, a nossa abertura. Nossa abertura, ela foi... Do começo ao fim. Do começo ao fim, ela foi uma abertura maravilhosa, entendeu? O itapiranguense, ele sabe fazer a festa, né? Calorosa presença da torcida também, que, assim, todos os municípios jogavam. Rio Preto entrava para jogar, lotava o ginásio. Acabava o jogo de Rio Preto, aí lotava de imediato, né? E assim, como ela questionou aí, eu fiquei assim meio que de queixo caído quando eu vi, eu cheguei de viagem, né?
Aí eu fui embora pro ginásio. Ele abandonou a gente, foi embora, Fui vagabundo. resolver algumas coisas e consegui chegar. Cheguei em casa, a mamãe falou, meu pai foi pro ginásio. Até uma coisa, o papai se mandou pro João Serrão, na qual era a final. E ficou lá. Quando começou o jogo aqui, já não podia mais entrar. Aí foi embora bravo pra casa, assistindo a live, né? E eu já tava lá dentro do ginásio. E quando eu vi assim, o pessoal empurrava o portão pra eu querer entrar, aí eu olhei, tipo assim, pô, os molequezinhos estão fazendo história mesmo no nosso município, porque o nosso time de futsal, aquele que nós fomos, que nós chegamos à final, lá em Urucará, em 2012, eu acho que até hoje ainda não foi feito ainda não foi quebrado esse gelo que tinha, naquele rapaz falou que tinha 24 anos que o futsal não ganhava um título. Segundo o que os meninos estavam comentando, é desde 1991 que o futsal juvenil não é campeão do GES, né? Então é um tabu muito grande. A gente chega até na semifinal e bate na semifinal e não consegue passar, Perde. né? Mas assim, com eles, esse time ele não tinha expectativa. Por quê? Porque nós colocamos um fixo pequenininho, que é o Isaac. Lá em cima a gente puxou uma outra ala, que era o José Roberto, número 9, né? Então, ele não tinha uma expectativa da população por ele ser um time pequeno. E, assim, a gente recebeu muitas críticas. Messi. O Messi. Na verdade, eu recebi muitas críticas, né, por eu ter escolhido o Jander para ser o técnico da equipe da escola, né? Chegaram a dizer que ele era um técnico ultrapassado, que ele não tinha técnica, não tinha conhecimento de nada. E aí eu conversava, eu gosto muito de Falar o conversar. Jander, qual o Jander? É o Dóia. Cara, tem que falar com isso aí. Com o apelido, né? Não, é porque, mano, é o que a gente sempre coloca, assim, a gente coloca, mano, te interrompendo rapidinho, porque assim, ó, eu acho que a gente tem que dar sempre mérito às pessoas, Sim, colocar sim. ali uma das situações que as pessoas, elas, na hora de criticar, todo mundo critica, mas na hora de elogiar são poucos. Então, se a pessoa tem coragem de criticar, ela tem que ter coragem também de elogiar, falar, ó, o Dóia conseguiu, Sim. fez um 91, então praticamente são o quê? 14, a gente está em 2023, são o quê? 30, É 30 e poucos anos. 32, É 32 anos. 32 anos. Então, assim, as pessoas falavam que ele não tinha método de ensino, não tinha construção de jogada, entendeu? Alguns iam lá no ginásio, olhavam, saíam, aí fazia aquele grupinho na frente do ginásio, começava a falar as coisas, entendeu? E eu sempre falei que a minha resposta ela ia ser trabalhada no silêncio. Tanto é que eu chamei o Dóia, né, participei para ele toda a situação. E eu disse, eu vou segurar o pipoco por ti, entendeu? Mas não, tu não tem responsabilidade nenhuma. Tu vai treinar esse time e seja o que Deus quiser, né? Quando a gente viu a apresentação deles na seletiva, né? Que deu goleada nos 2 jogos que fez. Então ali já começou, pô, esses meninos eles vão com raça para esse. Só que o nosso medo era assim, numa derrota, como é que eles iriam reagir? Como é que eles iriam estar reagindo àquela derrota? Então, nós procuramos, de certa forma, trabalhar isso neles, né? E quando terminou o jogo, eu fui lá, agradeci o Dória e disse, olha, a nossa resposta foi dada em silêncio para aqueles que tinham método de ensino, que foram ficando pelo meio do caminho, entendeu? A gente mostrou que com trabalho simples a gente consegue chegar numa final, né? Dominando esses meninos, a gente consegue chegar conseguimos chegar na grande final e sair vitoriosos, né? Então, a gente, eu lembro bem do professor Danilo na seletiva, no outro dia ele chegou lá na escola, ele disse assim, mano, eu já ri muito. Eu disse, por quê? Ele disse assim, quando eu vi tu e o Dóia lá fazendo escalação do time. Aí eu olhei o Isaac, que é o pequenininho, né, número 4, embaixo como fixo, e o Juninho, que é o Messi, né, lá em cima para fazer o gol. Eu disse, não acredito. Eles fizeram isso. E depois, quando eu vi a bicicleta que o Messi deu, né, ele fez gol de bicicleta na seletiva. A bola toda vez batia no peito dele, só que não tinha perna para conseguir dominar, né?
Da última vez que lançaram para ele calculou o tempo da bola e cobriu o goleiro, entendeu? Então, assim, os meninos eles estão se preparando agora para enfrentar outro desafio, né? Que o nível técnico É maior, ele já né? é mais elevado, né? E nós vamos continuar com os trabalhos para que a gente possa aí estar levando Itapiranga ao mais alto nível do futsal na capital, né? A gente sabe que não é fácil, vai ser pedreiras que nós vamos encontrar, mas pelo feito que eles já fizeram aqui no nosso município, né? A gente dá apenas elogios para eles, mas também tomando cuidado para que isso não suba a cabeça, né? Para que eles Muita pressão, permaneçam né? com os pés no chão, com humildade, e jogando e fazendo o que eles sabem fazer, né? Que é jogar muito bem futsal.